Meu nome é Lídia Meirelles, sou antropóloga e coordenadora do Museu do Índio da Universidade Federal de Uberlândia. Desde que o museu foi aberto a público, em outubro de 1987, algumas questões nos chamaram muita atenção, principalmente aquelas voltadas para o interesse e a curiosidade do público que nos visitava em relação às línguas indígenas. O interesse era tamanho, naquele momento, muitas pessoas queriam dar nomes indígenas aos seus filhos. Nesse sentido, tivemos que fazer inclusive uma pesquisa, de levantamento de nomes próprios para deixar acessível para que as pessoas pudessem consultar. Além disso, era muito comum também a curiosidade em torno dos nomes de lugares, nomes de ruas, de logradouros públicos. Isso fez com que nós elaborássemos um projeto no museu e começássemos a coletar nomes de logradouros públicos, de bairros, distritos e cidades da região, inclusive, recursos, mananciais, cursos d'água, todos eles com nomes indígenas, pesquisando então o respectivo significado dessas palavras, desses termos. E isso foi muito interessante. Nós tivemos a participação não só minha, como da Juliana Schoden, que naquele momento era estagiária do museu, hoje é professora do curso de letras da UFO. E esse projeto também contou com a participação valiosa do Benedito Prézia, que é um estudioso da língua tupi no Brasil. E com isso pudemos valorizar um pouco mais esse trabalho e a produção desse trabalho. Finalmente nós conseguimos então fazer a publicação desse livro recentemente e contou com o apoio da PROEX através da Diretoria de Cultura, e esse livro em breve nós vamos poder difundi-lo por e-book, o que seria mais acessível a todos, visto que a tiragem realmente não alcançou a todos, Nós distribuímos esse livro nas bibliotecas escolares e também na biblioteca do Campo Santa Mônica da universidade. Então, as pessoas que tiverem interesse vão poder consultar. O livro é Toponímia Tupi, da região de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, e nele consta esse levantamento que foi feito durante esses anos todos, sobre os topônimos de origem tupi que nós temos no nosso município, não só na zona urbana, com os nomes de ruas e nomes de lugares, como também na zona rural. É importante destacar que a influência do tupi no Brasil ela é muito grande, não porque seja a principal língua. Na verdade, o tupi ela é uma matriz linguística, dela se derivam famílias, línguas e dialetos por vezes. Além do tupi, nós temos outros troncos linguísticos, mas a influência do tupi se deu principalmente porque eram os povos que habitavam em grande parte a costa do Brasil. E em contato com os jesuítas, os jesuítas foram, na verdade, os grandes promotores da língua tupi, criando inclusive cartilhas, criando gramáticas, dicionários e difundindo o tupi para grupos que nem tupi falavam. Tanto é assim que na costa brasileira, de cada 10 pessoas até meados do século XVIII, 9 eram falantes do tupi, até que o Marquês de Pombal, através de uma determinação, ele oficializou o português, proibindo o exercício da língua tupi, senão até hoje talvez a gente falasse, talvez com mais frequência, com mais fluência, a essa língua. Isso não quer dizer que não existam outras línguas, Nós temos o tronco macro-G, alguns estudiosos, linguistas, eles falam também do tronco macro-G, Caribe, Aruaque, dentre outras famílias, línguas e dialetos indígenas. Basta lembrar que quando os portugueses chegaram, havia uma projeção, segundo o Arion da Linha Rodrigues, que é um grande estudioso das línguas, é um etnolinguista bastante conhecido, de referência,
ele diz que havia em torno de 1.250 línguas indígenas faladas no Brasil, né, quando da chegada dos portugueses. E esse contingente linguístico, vamos dizer assim, ele teve um decréscimo considerável, a ponto de hoje nós termos pouco mais de 200 línguas. Isso significa que se a cada língua corresponde um povo, né, que a fala, nós tivemos então a extinção de mais de 800 grupos indígenas no Brasil durante todo esse período, né, de 1500 até os dias atuais. O desaparecimento de uma língua significa em grande parte a supressão de uma cultura, né? E a impossibilidade dessa cultura ela ter a sua permanência, porque a língua ela na verdade ela expressa, né? Ela é um recurso e ela expressa o que a cultura pensa, o que a sociedade pensa sobre si mesma, etc, os seus valores, não é? Os seus mitos e, enfim, todo um repertório, né, da própria cultura. Então, é importante a gente estudar, né, esses topônimos e esses termos, porque a gente vai ter um sentido muito mais amplo, né, e vamos ter uma dimensão muito maior do que vem a ser essas sociedades, né, que criaram, né, essas línguas. E a influência do tupi, então, ela se deu em função dos jesuítas, como também em função dos bandeirantes, né, que vão utilizar da língua geral, da língua brasílica, para nomear lugares por onde eles passavam. Tanto é assim que os nomes de pedras, de montanhas, eles sempre começam com Ita, Ita significa pedra, e eles acabam sendo referência para aquelas trilhas que eram percorridas, né, e caminhos que eram percorridos pelos bandeirantes para se orientar geograficamente, espacialmente, né, dentro do território. Então, essa contribuição também foi dada. Claro que foi essa, porque os bandeirantes, a gente sabe, eram predadores de índios, né? Eles eram onde haviam índios pelo caminho e índios que resistiam, né, a essa penetração dessas frentes, eles eram assassinados, eram mortos, chacinados, na verdade. E o tupi está presente, então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com mais de 22 mil vocábulos, né, que é de origem tupi. Nós temos termos utilizados na nossa língua portuguesa falada no Brasil que nos diferencia sobremaneira de Portugal, exatamente por conta dessas contribuições, e termos que não haveria correspondente na língua portuguesa. É o caso de expressões, por exemplo, como lenga-lenga, nhen-nhen-nhen, né, que a gente fala tanto, verbos como apiar, pitar, né, e também termos como mutirão, que é uma palavra que não há correspondente, né, não teria um sinônimo na língua portuguesa. Aliás, para a gente traduzi-lo, a gente teria que utilizar uma sequência de palavras para dar sentido a ele. Além de outros termos que dão muita significância a determinadas categorias culturais que nós temos no Brasil, como é o caso, por exemplo, de caipira, né? Que também não há outro correspondente, capim, caboclo, enfim, tantas outras, né? Incorporadas ao nosso sistema linguístico, ao nosso linguajar, ao nosso cotidiano, e nem sempre nós nos damos conta. Então, por isso é importante a gente destacar, não é, essas contribuições, porque e entendê-las, né, dentro da sua própria lógica, né, e como elas foram incorporadas e como elas são utilizadas, porque isso nos dá a verdadeira dimensão cultural brasileira, não é? E por outro lado, a gente também reconhece a nossa realidade, reconhece o nosso patrimônio, né? Nesse livro vocês vão encontrar uma série de topônimos, né, e de situações e de lugares de referência na cidade e em toda a região, e que eu acho que é bastante interessante de se conhecer, né? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que, enfim,
É um livro que está disponível, como já disse, nas bibliotecas escolares, na Biblioteca do Campo Santa Mônica, e vocês podem acessar. Muito obrigada pela atenção, e eu diria que nunca, em nenhum momento, talvez, da nossa história, atitudes individuais foram tão importantes para a garantia do bem-estar de toda uma coletividade. Fique em casa. Esse livro ele é resultado, né, dessa pesquisa que nós fizemos no Museu do Índio durante os anos em que eu fui estagiária lá. Foram anos em que eu fazia graduação, né, no Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia e também no curso de Ciências Sociais da mesma universidade. E eu sempre tive essa necessidade de fazer as conexões, né, que existiam entre a linguística, a literatura e a antropologia e os estudos culturais. E daí lá no museu, sempre de portas abertas para os pesquisadores, para quem traz ideias, que quer desenvolver as pesquisas. É muito bacana trabalhar lá com a Lídia, com o pessoal, com toda a equipe. E durante esses anos a gente fez diversas pesquisas em N frentes, atuamos juntos às escolas municipais, estaduais, particulares. Era um barato, era muito legal mesmo. E aí a gente, bem, surgiu essa ideia de fazer esse livro por conta de termos na nossa cidade mesmo de Uberlândia uma gama de nomes, né, de origem tupi, sei lá, nomeando aí as ruas, os logradouros, né, os bairros, os cursos d'água, a zona rural. A gente tem muita fazenda, muita chácara, enfim, com nomes, né, de origem tupi. A gente tem aí o próprio Triângulo Mineiro, muitas cidades têm um nome, né, de origem tupi. Então a gente fez esse levantamento pensando mesmo em uma forma de trazer para a população o quanto que nós temos essa raiz indígena, sobretudo do tronco tupi, na nossa formação cultural, né, na nossa base cultural. E eu acho que esse livro ele é importante não só aqui para nossa região, mas para o país inteiro, porque ele é um registro mesmo das nomenclaturas que trazem em si as nossas raízes. Se nós formos pensar, daí nós somos um povo cosmopolita aqui no Brasil, né? Nós somos filhos de imigrantes, de uma miscigenação muito grande com os povos nativos aqui também, dessa terra que a gente habita, né? Embora nós não saibamos as origens, né, de qual povo que era, qual tronco linguístico que era, muitas vezes a gente não tem referências. Eu mesma sei que eu tenho origens de um povo que habitava o interior de São Paulo, ali próximo a Ribeirão Preto, mas não sei que povo era. Já tentei buscar algumas informações e não consegui ainda ter precisamente. Então, a gente, por mais que a gente não tenha essa precisão, a gente sabe que no nosso sangue corre sangue indígena, né? Pelo menos a maioria da população. Enfim. E aí a gente pensou nisso, nessa necessidade de mostrar para as pessoas que as nossas bases culturais estão, inclusive, naquilo que nós falamos no dia a dia. Nós falamos o tupi porque o tupi está inserido no português. Né? A língua portuguesa ela está repleta de palavras aí de origem, né? E trazer esse significado num dicionário, num livro compilado, né? Onde você tem aí a gama de termos e aí a gente foi depois destrinchando isso tudo, né? Quais são os significados dessas palavras, se foi dado mesmo pelos povos originais ou se foi dado pelos desbravadores portugueses, né? Quando eles iam lá, enfim, chegando em alguma determinada região, eles iam nomeando, porque o homem tem necessidade de nomear aquilo que ele pertence ou que quer que pertença a ele, né? Então ele sempre vai nomeando. E é interessante a busca por nomear com nomes tupi, né, de origem tupi. Na grande maioria, embora a gente tenha vários outros troncos linguísticos de origem indígena no país, o tupi foi o grande norteador, né, das palavras que a gente falava, por conta da relação dos jesuítas mesmo, com os primeiros povos que eles tiveram contato, né, no litoral, que falavam o Guarani, o Tupi, enfim, aí surgiu a língua Tupi-geral, o Tupi-Guarani, enfim, e daí por isso mesmo foi o que se espalhou depois pelo país. Mas nós temos uma gama de palavras, de
de origens de outros troncos, né, linguísticos, de outros povos que falam outras línguas também aqui no país, né? Mas como o tupi tem essa força na língua portuguesa, é muito interessante, né, a gente transportar isso para uma obra que vai trazer seus significados, que vai trazer suas referências básicas, né, e originais. E para mim a formação, não só profissional, acadêmica, mas pessoal, foi importantíssimo, né? É um resgate, é um retorno às origens, às nossas origens. A gente não deve se esquecer das nossas origens, né?